Sejam todos bem-vindos a essa gravação do grupo do Psicanálise de Genefil. Estamos lendo sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Estamos no encontro 3 acerca desse texto. Continuemos. Intercalo aqui outros exemplos de esquecimento do nome de uma cidade. Talvez não seja tão simples quanto os já citados em 1 e 2, mas para qualquer um que seja algo familiarizado com essas investigações, parecerá digno de crédito e valioso. O nome de uma cidade da Itália escapou à memória do sujeito em consequência de sua grande semelhança fonética com o prenome de mulher a que se ligavam muitas lembranças carregadas de afeto, que sem dúvida não são integralmente relatadas aqui. Sándor Ferenczi, de Budapeste, que observou em si mesmo esse caso de esquecimento, tratou de maneira como se analisa um sonho ou uma ideia neurótica. Por certo, com toda a razão. Estive hoje visitando uma família amiga e a conversa se voltou para cidades do norte da Itália. Alguém observou que elas ainda exibem traços da influência austríaca. Algumas dessas cidades foram mencionadas e também eu quis citar uma delas. Mas seu nome não me ocorreu, embora eu soubesse que ali havia passado 2 dias muito agradáveis. Um fato que não combinava muito com a teoria de Freud sobre o esquecimento. Em vez do nome buscado, as seguintes associações impuseram-se a mim: Capua, Breccia, ou Leão de Breccia. Brescia, né? Visualizei esse leão sob a forma de uma estátua de mármore postada diante de mim como um objeto concreto. Mas logo reparei que ele se parecia menos com o leão do monumento à liberdade em Brescia, que eu só vi numa ilustração, do que o outro famoso leão de mármore que vi no monumento aos mortos de Lucema, o monumento aos guardas em suíços tombados nas Tulérias, do qual tem uma réplica em miniatura da minha estante. Então me ocorre finalmente o nome buscado. Era Verona. Ao mesmo tempo, entendi prontamente que eram a culpada dessa minha amnésia. Ninguém senão uma antiga empregada da família de quem eu era convidado nessa ocasião. Seu nome era Verônica, Verona, em húngaro. E eu tinha por ela uma intensa antipatia, por causa de sua fisionomia repulsiva, de sua voz esgarniçada e rouca, e sua confiança insuportável, a que ela achava ter direito por longo tempo de serviço. Também a maneira tirânica com que, em sua época, ela costumava tratar as crianças da casa me era intolerável. Então compreendi também o sentido das associações substitutas. A minha associação imediata com Capua foi caput mortum, cabeça de morto. Muitas vezes comparei a cabeça de Verônica a uma cabeça de defunto. A palavra húngara, capsi, ávaro, sem dúvida forneceu mais um determinante para o deslocamento. Descobri também, é claro, as vias associativas muito mais diretas que liam Capua e Verona, como ideias geográficas e como palavras italianas que têm o mesmo ritmo. O mesmo vale para a Brescia, mas também aqui encontram-se vias colaterais entrelaçadas na associação de ideias. Naquela época, minha antipatia era tão violenta que eu achava a Verônica decididamente asquerosa. E mais uma vez manifestei meu assombro de que, apesar disso, ela pudesse ter uma vida amorosa e ser amada por alguém. Beijá-la, dizia eu, deve provocar náuseas. E, por certo, fazia muito tempo que se poderia vinculá-la à ideia dos guardas suíços tombados. É muito frequente se mencionar Brescia, pelo menos aqui na Hungria, não em conexão com o leão, mas com outro animal selvagem. O nome mais odiado desse país, como também no norte da Itália, é o do general Heinel, comumente conhecido como a hiena de Brescia. Assim, um fio do meu pensamento levava do odiado tirano Heinel via Brescia para a cidade de Verona, enquanto o outro levava através da ideia de animal de voz rouca com frequência que frequentam os túmulos dos mortos e que contribui para determinar a emergência de um monumento aos mortos. Para a cabeça do defunto e a voz agradável de Verônica, tão grosseiramente insultada por meu inconsciente, pessoa que em sua época agira naquela casa de maneira quase tão tirânica quanto o general austríaco, depois das lutas dos húngaros e italianos pela liberdade.
Interessante, é uma associação diferente. A Lucena liga-se à ideia do verão que Verônica passou com os patrões nas cercanias da cidade de Lucena. Junto ao lago do mesmo nome, a guarda suíça, por sua vez, lembra que ela sabia trinizar não só as crianças, mas também os adultos da família e se comprazia. Zeke Kauflin, no papel de guarda-dame, governanta, dama de companhia, literalmente guarda de senhoras. Devo assinalar, expressamente, que essa minha antipatia por Verônica é, conscientemente, uma coisa muito superada. Desde aquela época, tanto sua aparência quanto suas maneiras mudaram muito, para melhor, e posso tratá-la, embora pareça em raras oportunidades, com sentimentos sinceros amistosos. Como de hábito, meu inconsciente se aferra com mais tenacidade às minhas impressões anteriores. Ele é de efeito posterior e rancoroso. As sulerias são uma alusão a outra pessoa, uma dama francesa idosa que, em muitas ocasiões, realmente guardava as mulheres da casa. Era respeitada por todos, jovens e velhos, e, sem dúvida, um pouco temida também. Por algum tempo, fui leve aluno de conversação em francês. A palavra élève recorda-me ainda que, estando em visita ao cunhado do meu atual anfitrião, no norte da Boêmia, achei muito graça, achei muita graça ao saber que os camponeses do lugar chamavam os eleves da escola florestal de Lowe, Leões. Também essa lembrança divertida pode ter desempenhado um papel no deslocamento da hiena para o leão. E aí, pessoal? Interessante, né? É interessante esses deslocamentos, porque eles fazem parte das associações, né? Ele não é uma exclusão da associação, ele é um tipo de associação, ou não? Opa, pessoal. Você escutou o que eu falei? Não, caiu aqui a energia rapidinho. Ah, tá Nossa. certo. É que esses deslocamentos, eles me parecem fazer parte das associações. Uhum, Eles não são como se fossem fugas das associações. uhum. Então, eu tenho um deslocamento feito entre vogais, por exemplo. Sim, Uma mudança, um salto entre uma vogal e outra, digamos. sim. Aí houve um deslocamento, entendeu? Mas esse deslocamento é uma associação que é feita com outra palavra ou com outra vogal, Uhum, entendeu? sim, Então não foge da associação, é diferente do ato falho, sim. entendeu? Uhum, Porque no ato falho há de fato esse deslocamento. sim. Quer dizer, esse deslocamento que exclui a associação. Uhum. Ele cria uma nova associação. Isso. Mas esse deslocamento que eu estou entendendo aí, né? Eu posso estar entendendo errado. Que eu estou Uhum. entendendo aí, esse deslocamento é dentro de uma mesma palavra, por exemplo. É, pode ser palavra ou conceito, né? Sim, O deslocamento de forma geral, se a gente for entender aqui mais ou menos, como eu posso dizer para você? É uma semelhante a alguma coisa que a pessoa não lembra, né? Talvez seja, a gente pode pensar num intermediário. É uma camada intermediária entre o que a pessoa sabe conscientemente, mas ela não sabe, quer dizer, ela sabe inconscientemente e ela não sabe conscientemente. Mas alguma conexão ali, talvez, que no meio entre os dois, entendeu? porque esse exemplo do leão, né? Eu Uhum. não me lembro qual é a palavra aí para leão, acho que é leão em francês, né? Isso. Se assemelha com outra palavra. Então, é uma associação entre palavras.
Mas não é Isso, uma associação dentro de uma palavra, que é quando você tem um deslocamento de vogais ou consoantes que forma outra, porque isso acontece muito nos lapsos. sim. Você tem uma palavra, aí tem um deslocamento de uma consoante com uma vogal, ou uma vogal vai para frente ou vai para trás. Aí Uhum, você tem outra palavra. sim. Você tem que lembrar que lembra daquele primeiro, no, quando a gente leu na segunda passada, que o Freud pergunta lá para um amigo dele sobre um poema de Goethe, e ele coloca uma palavra a mais, lembra? Que era um trecho que ele não lembrava direito, que ele tinha certeza que era aquele trecho, mas era uma palavra semelhante, mas que mudava todo o poema, daí eles foram lá verificar e não era a palavra certa. Não estou lembrado agora. Foi na nossa reunião, se eu não me engano, passada ou repassada. Mas ele tinha um poema lá que ele falou do Goethe, que o cara tinha certeza, o amigo dele tinha certeza que estava certinho. Eles foram conferir e estava uma palavra a mais. Entendeu? Houve uma troca ali não só de palavra, mas um acréscimo também. É bem complicado, né? É complicado, porque se você desloca, digamos, o sentido de Uhum. uma palavra, dentro de uma mesma palavra, você desloca o sentido, você tem dificuldade de fazer associações com outras palavras que estão ali no contexto, né? Uhum. Sim. Por isso que dá aquela impressão de que você até gagueja quando lê, né? Uhum. Sim. Porque são associações que poderiam ser feitas, mas que não são por conta desse deslocamento, né? Na hora da leitura ou na hora da escrita, alguém escreveu errado. Sim. Sim. Também. Também. Certinho. Alguma coisa, Vanessa? Tá bom, então. Então sigamos o texto. Também o exemplo seguinte mostra como um complexo pessoal que domine a pessoa num dado momento provoca o esquecimento do nome com base numa ligação muito remota. Levantou a mão? Quem falou? Ainda não, tá bom. Perfeito. Dois homens, um mais velho e um mais moço, que 6 meses antes haviam feito juntos uma viagem à Sicília, trocavam lembranças daqueles dias bonitos e memoráveis. Vejamos, disse o mais jovem, como se chamava o lugar onde pernoitamos antes da nossa excursão a Selinunte? Calatafimi, não é? O mais velho discordou. Não, tenho certeza que não era isso, mas também esqueci o nome. Embora me lembre muito bem de todos os detalhes de nossa estada lá. Basta eu saber que alguém esqueceu um nome para que isso logo me faça esquecê-lo também. Olha que interessante. O que quer em um conferir adiante em um, né? Quer que procuremos o nome? O único que me ocorre é Caltanisseta. Caltanisseta, que com certeza não é o correto. Não, disse o mais jovem. O nome começa com W, ou então contém W. Mas não existe W em italiano, objetou o mais velho. Eu quis dizer V. Eu só falei W por estar muito acostumado com ele em minha língua. O homem mais velho manteve sua objeção ao V. Aliás, declarou, acho que já esqueci uma porção de nomes sicilianos. E essa é uma boa hora para fazermos algumas experiências. Por exemplo, qual era o nome daquele lugar elevado que na antiguidade se chamava Enna? Ah, já sei. Castro Giovanni. No instante seguinte, o homem mais moço recuperou o nome perdido. Castelvetrano. Exclamou satisfeito por poder apontar o V em que havia insistido. Durante algum tempo, o mais velho não teve nenhuma sensação de reconhecimento, mas depois de ter aceito o nome, coube lhe explicar por que havia esquecido e, evidentemente, disse, porque a segunda metade de veterano soa como veterano.
Sei que não gosto muito de pensar em envelhecer e tenho reações estranhas quando me lembram disso. Por exemplo, recentemente usei os mais curiosos disfarces para acusar um amigo muito estimado de ter perdido a juventude há muito tempo. Isso porque, numa ocasião anterior, em meio às observações mais lisonjeiras a meu respeito, esse amigo havia acrescentado que eu já não era um homem jovem. Outro indício de que minha resistência estava voltada contra a segunda metade do nome Castelvetrano é que seu som inicial ressurgia no nome substituto, Calceniceta, Caltanisseta. E, quanto ao próprio nome, Caltanisseta, perguntou ao mais jovem. Esse, confessou o mais velho, sempre me pareceu ser um apelido carinhoso para uma mulher jovem. Algum tempo depois, acrescentou, evidentemente, o nome Paraína também era um nome substituto. E agora me ocorre que Castro Giovanni, o nome que se impõe ao primeiro plano com a ajuda de uma racionalização, soa como Giovanni, jovem, assim como o nome pedido, Castelvetrano, soa como veterano, velho. O homem mais velho acreditou ter assim esclarecido seu esquecimento do nome. Não foram investigados os motivos da mesma falha de memória do mais moço. Não só os motivos, mas também os mecanismos que regem o esquecimento de nomes merecem nosso interesse. Num grande número de casos, um nome é esquecido, não porque ele próprio desperte esses motivos, mas porque, graças à semelhança fonética e homofonia, ele toca em outro nome contra o qual se voltam esses motivos. Como é compreensível, esse relaxamento das condições facilita extraordinariamente a ocorrência do fenômeno. E é o que mostra os seguintes exemplos. Era o que você estava falando, né, Ronald? No caso aí, a homofonia sons e homo é igual, né? E Uhum, fonia é sons, são isso. sons iguais. Aí, no caso, ele diz o que que faz com a homofonia? Tocam em outro nome, contra o qual se Toca em volta. outro. É, Mas como assim toca em outro nome? se assemelham. Se assemelham. Ah, são sons parecidos. Naquela língua. Ah, entendi. Entendi. É Lembra? como faca e vaca, alguma coisa assim. Isso, lembra aquela vez que a gente leu também aqui no mesmo texto que o Ferenc estava tendo uma mulher e ela queria lembrar o nome do Jung. Uhum. Lembra quando a gente. Daí tava até um itálico no Sei, jovem sei. que tava. E daí quando a gente foi procurar no Google lá, que é em alemão, jovem é Jung. Jung. É. Exatamente, é a mesma coisa aqui. Porque há um repúdio no inconsciente dele em relação a esse nome de Castelvetrano. Porque para ele soa como veterano, velho, lá no idioma dele, que como ele é siciliano, então ele é italiano, então deve ter alguma uma semelhança veterano com veterano no italiano. Mas Ao por que contra... é que palavras homófonas não se assemelhariam a palavras diferentes? Por exemplo, palavras homófonas só se assemelham a outras palavras homófonas. É Isso. isso? O que ele está mostrando no texto, sim. É, Não, mas assim não existe o deslocamento, porque o deslocamento é quando ocorre a divergência, não? então, o deslocamento, ao que eu estou entendendo no texto, é porque a pessoa não lembra a palavra diretamente. Não, o deslocamento é o deslocamento da vogal e da consoante mesmo. Então, mas não é só esse deslocamento. Vamos ver aqui para cima. Cadê? Ele fala alguma coisa de deslocamento aqui para cima. Espera aí, vou. Deixa que página que eu estava aqui. É na. Oh, meu Deus, agora me perdi aqui.
Vai no Ctrl F. Não, eu estava lembrando qual página que eu estava, 26. Deslocamento, vamos ver aqui, deslocamento. Vamos lá. Olha lá, ó, aqui, ó, tem uma, aqui, as lembranças indiferentes da infância, deve ao processo de deslocamento, são substituídas na reprodução mnemônica de outras impressões realmente significativas, cuja recordação pode desenvolver-se a partir delas através da análise psíquica, mas cuja reposição direta é impedida por uma resistência. Eu acho que aí, no caso, a minêmica é a batida labial que você faz. Mas mnemônica tem a relação com memória, não tem? Tá certo. Memória, então. Estou confundindo aqui. É. Então, eu acho que por isso que ele faz deslocamento, porque a pessoa não lembra de memória de primeira. Por isso que ela faz esse tipo de deslocamento, ó. Tá vendo aqui? Deve ter alguma coisa lá para trás, ó. Aqui, ó. Mais um. Também essas lembranças divertidas podem ser desempenhadas desempenhando um papel de deslocamento da hiena para o leão, ó. Aqui, ó. Também, tá vendo? Ó? De um animal para outro. Hiena e leão não tem nada a ver, assim, sonoramente. E em português, não. Tem que lembrar que esse é um texto que ele não está falando em português. Ele foi traduzido para português. Uhum. Esse é o problema. A gente tem que ver o que pode ser, ou, ó, porque ele lembra. Quer ver aqui para cima? Ele vai falar alguma coisa de leo, Deixa eu de. procurar aqui o que é hiena em alemão. Como é hiena? Ó, não é, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Hungria em conexão com o leão, mas com animal selvagem, um outro animal selvagem, ó. O nome mais odiado nesse país do norte da Itália é do general Rainal, comumente conhecido como Hiena de Brescia. Assim, o fio do meu pensamento levava do odiado tirano Rainal, via Brescia, para a cidade de Verona, enquanto o outro levava através da ideia do animal de voz rouca que frequenta os túmulos dos mortos, o que contribui para determinar a emergência de um monumento aos mortos. Porque ela está falando daquela moça que, Verônica, lembra, que trabalhava lá, naquela governante na casa dele. Para a cabeça do defunto e a voz agradável de Verônica, que é essa moça que trabalhava lá. Tão grosseiramente insultada por meu inconsciente. Pessoa que em sua época agira naquela casa de maneira quase tão tirânica quanto o general austríaco depois das lutas dos húngaros e italianos pela liberdade. Ó. Então, a hiena que ele está começando aqui a associar é justamente porque ele deve ter visto alguma coisa aqui na Hungria, que ele conhecia esse Rainal, que era conhecido como hiena de Brescia, que lembrava um outro animal, que seria o leão, entendeu? Então você está vendo que é uma associação, uma coisa meio que de cadeia. Aí que entra o leão. Aí ele começa a fazer uma outra lembrança aqui até chegar no leão. Eu procurei aqui, Hum, hiena em alemão é Iane. Eu acho que tem esse iônica de Verônica. pode ser. Porque você tem que lembrar que depois ele começa a ver, ó, ele vem para outro lugar aqui, né? Ou a palavra eleve, né? Recorda que estando em visita ao cunhado do meu atual anfitrião no norte da Boêmia, achei muita graça saber que os camponeses do lugar chamavam os eleves de história florestal de Lowen. Também essa lembrança divertida pode ser desempenhada um papel no deslocamento da hiena para o leão. Quer dizer, então ele já lembrava de algumas características, mas não sabia descrever certinho. Entendeu? É esse que é nesse outro caso aqui que ele citou, o que que acontece, né?
Por que que ali são dois amigos? Por que que o mais velhinho ali, o mais idoso, não queria lembrar dessa palavra, não queria lembrar dessa Castelvetrano? Porque provavelmente, se você põe isso aqui em italiano, talvez, né, em italiano, esse vetrano, lembre na pronúncia, porque ele fala de homofonia, é veterano. E ele se sente mal em falar que tá ficando velho. Entendeu? E aí é que enquanto o Castro Giovanni lembra jovem. Até ele fala aqui, né? Giovanni lembra jovem. Cadê? Mais para baixo aqui. Soa como Giovanni, jovem. Assim como o nome perdido Castelvetrano soa como veterano velho. Mas ele não queria lembrar o Castelvetrano, nesse caso, um dos amigos aqui, porque tinha essa palavra Beltrano, Vetrano, e não Giovanni, porque ele não gosta disso, é uma resistência, uma defesa. Agora tem outro problema aí que eu estou vendo. Hum, Existe a linguagem artificial, que é a linguagem da sintática, né? uhum, Que, vamos dizer assim, ela dificulta essas associações. Dificilmente alguém erraria, a não ser em circunstâncias que ela não lembre ou que ela tenha algum trauma, alguma coisa assim uhum, relacionada, né? uhum, Mas tem certas palavras que você pode fazer associações, mas não quer dizer que elas são equivalentes sintaticamente, é isso que eu quero dizer. uhum, Sintática e semanticamente. sim, Elas não são equivalentes, mas você pode fazer essa associação por sons, por sonora, entendeu? sim, Porque os sons se parecem, mas uhum, não quer dizer que sintaticamente elas se pareçam ou ao nível do sentido, elas tenham sentidos parecidos, né? uhum. Por exemplo, veterano e qual é o outro? Vetrano. Como é? Na palavra aqui é Vetrano e Giovanni, né? Certo. A Giovanni, no caso, seria jovem, é isso? Isso. Pois é, mas você não pode fazer uma associação completa a nível sintático, semântico e fonético. Pelo menos eu não sei fazer. Pode ser Hum, que exista. Eu é que não sei fazer. Deu para compreender? tô pensando aqui. Eu não sei se vai ser só nessa questão da pronúncia. Não, eu não sei da questão do conteúdo, né? Eu falei também do conceito, né? Mas eu não sei se tudo isso aqui não é uma relação num degrau no meio, igual eu falei para você, tá? São conteúdos que são atos falhos, né? No fim da conta, são atos falhos que a pessoa está tendo. Sim, mas eles não acontecem na linguagem. Acontece na linguagem, sim. Então, pronto. Se acontece na linguagem, é um fenômeno da linguagem também. Não é só o fenômeno do inconsciente. O fenômeno da linguagem. Então, porque também tem algumas linhas de pensamento, por exemplo, lacaniana, por exemplo, ele fica só na linguagem também, né? Não fica o mesmo. Não, eu não conheço, na verdade. Eu tenho preguiça de ler o Lacan, sinceramente. Eu sei como é, eu sei como. Mas se eu não me engano, Lacan ele vai falar muito dessa coisa assim da linguagem, que o consciente é uma linguagem. Alguns dividem o inconsciente em dois níveis. Dentro da psicodinâmica, um que é um nível que não tem linguagem, que só é um emaranhado de coisas, e um outro nível que seria uma coisa mais organizada na linguagem. Mas eu não sei muito profundo sobre isso. Eu sei que tem um objeto A, né, que ele chama, Isso. mas eu É, mas não sei nem o que é o isso objeto A. eu não manjo também. Só sei que ele chama de objeto A, mas não sei nem o que é. Sim, eu também não.
Eu lembro que Lacan ele fala do inconsciente como linguagem. Aham. Então, não sei se é sobre isso. Pois é, mas o que a minha dúvida é ter uma equivalência semântica, sintática e fonética. Uhum. Aí, meu amigo, você, se você tem isso, você pode fazer o que quiser com qualquer idioma. Eu acho que isso, eu não sei, viu? Não sei. Não, se você conseguir fazer equivalências, o negócio é você fazer essas equivalências, entende? Uhum. O X da questão está aí. A dificuldade é grande, mas se você conseguir, você consegue fazer com o idioma. É, eu não sei te responder isso. Eu não sei te responder É, isso. eu vou pesquisar mais a respeito também. É, eu não sei te responder isso, não. Podemos seguir? Vamos ver, quem sabe apareça, né, uma resposta que às vezes no texto do Freud tem, né? 12. Relatado pelo Dr. Edward Hitchman, o Sr. N queria dar a alguém o nome da livraria Gilhofer e Husburg, de Viena. Por mais que pensasse, entretanto, só lhe ocorria o nome de Husburg. Deixa eu ver quem que é. Ah, lembrar de tirar print da reunião, vixe. Depois eu tenho que tirar. Embora ele conhecesse muito bem a firma, voltou para casa meio insatisfeito e achou o assunto suficientemente importante para perguntar ao seu irmão, que aparentemente já estava dormindo, qual era a primeira metade do nome. O irmão o forneceu sem hesitação. Nisso correu ao Sr. N a palavra Galhof, como associação a Gilhofer. Galhofer era lugar onde, alguns meses antes, ele dera um memorável passeio com uma jovem atraente. Como lembrança, a moça o presenteara com objeto que trazia a inscrição recordação das horas felizes em Galliford. Galliford Student, literalmente, horas de Galliford. Dias antes do esquecimento do nome, esse presente fora seriamente danificado, aparentemente de modo acidental, quando N fechou uma gaveta depressa demais. N reparou nisso com um certo sentimento de culpa, familiarizado que estava com os sentidos assintomáticos. Ver capítulo 9. Na época, seus sentimentos em relação à jovem eram algo ambivalente. Por certo, amava, mas estava hesitante frente ao desejo dela de se casarem. 13. Relatado pelo Dr. Hans Sanches, a conversar sobre Genova e seus arredores, o rapaz que mencionou o lugar Pegli, mas só com esforço conseguiu lembrar o nome depois de muito refletir. A caminho de casa, ia meditando sobre o modo desagradável como lhe escapara um nome tão familiar e, ao fazê-lo, foi conduzido a uma palavra de som muito semelhante, Pele. Ele sabia ver uma ilha com esse nome nos mares do sul, cujos habitantes ainda conservaram alguns hábitos notáveis. Lera sobre eles recentemente, numa obra de etnologia, e decidira, nesse momento, usar as informações para apoiar uma hipótese própria. Ocorreu-lhe então que Pele era também o cenário de um romance que havia lido com interesse e prazer. O Van Zaten Glückenzeit, a época mais feliz de Van Zaten, de Lauden Brund. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, ok. Os pensamentos que haviam ocupado quase incessantemente durante o dia centralizavam-se numa carta recebida naquela mesma manhã de uma dama que lhe era muito querida. Essa carta o fizera temer que tivera de renunciar a um encontro marcado. Depois de passar o dia inteiro com um péssimo humor, ele saíra à noite, decidido a não se atormentar mais com esses pensamentos irritantes, e sim a desfrutar com a maior serenidade possível da reunião social que tinha à frente. Ele era do extremo valor. É claro que essa sua resolução poderia ser gravemente posta em risco pela prova Peggy, por ser tão estreita a sua semelhança sonora com Pele.
por sua vez, por ter adquirido um vínculo pessoal com ele através do interesse tecnológico, corporificava não só a época mais feliz do Avazate, mas também a sua, e, portanto, os medos e angústias que ele alimentaram o dia inteiro. É característico que essa simples interpretação só lhe chegasse assim que uma segunda carta transformou sua dúvida na certeza, feliz de revê-la em breve. Se esse exemplo faz lembrar um outro que ele é, por assim dizer, vizinho, no qual não se conseguia recordar o topônimo, Nerve, exemplo 1 e 1, verifica-se como o duplo sentido de uma palavra pode ser substituído por duas palavras de sons semelhantes. 14. Ao deflagrar-se a guerra contra a Itália, em 1915, pude fazer em mim mesmo a observação de que toda uma série de nomes e lugares italianos que de hábito me eram prontamente acessíveis, subtraíam-se de repente da minha memória. Como muitos outros alemães, eu havia criado o hábito de passar parte das minhas férias em solo italiano, e não pude duvidar de que esse maciço esquecimento de nomes era a expressão de uma incompreensível animosidade pela Itália, substituindo agora a minha predileção anterior. Mas, além desse esquecimento de nomes diretamente motivado, também se identificou com uma amnésia indireta com origem na mesma influência. Mostrei também uma tendência a esquecer topônimos não italiano. E investigando esses incidentes, descobri que tais nomes tinham alguma ligação, por meio de vagas semelhanças de som, com os nomes inimigos próximos. Assim, um dia me atormentei tentando lembrar o nome da cidade de Brezbizets, na Morávia. Quando ele finalmente me ocorreu, reconheci de imediato que esse esquecimento devia ser posto na conta do Palácio Bizense, em Orvieto, o Hotel Belle Arte, onde eu me hospedara em todas as minhas visitas a Orvieto. Situava-se nesse palácio. As lembranças mais preciosas, claro, tinham sido mais prejudicadas pelas mudanças em minha atitude emocional. Alguns exemplos ajudarão também a nos lembrar da diversidade do propósito, a cujo serviço pôde colocar-se o ato falho do esquecimento de nome. 15. Relatado por A.J. Stoffer, 1914. Certa manhã, uma dama residente em Brasileia recebeu a notícia de que sua amiga de infância, Selma X, de Berlim, então em viagem de lua de mel, estava de passagem por Basileia, mas ali permaneceria apenas um dia. Por isso a dama de Basileia apressou-se a chegar logo ao hotel. Quando as amigas se separaram, combinaram reencontrar-se à tarde e permanecer juntas até agora da partida da dama berlinense. À tarde, a dama de Basileia esqueceu o encontro marcado. Desconheço os determinantes desse esquecimento, mas nessa situação encontro uma amiga de infância recém-casada. São possíveis diversas constelações típicas capazes de determinar uma inibição contra a repetição do encontro. O ponto de interesse, nesse caso, está em outro ato falho, que representa uma proteção inconsciente para o primeiro. Na hora em que deveria estar se reencontrando com a amiga de Berlim, a dama de Basileia estava numa roda social em outro lugar. Ali a conversa recaiu sobre o casamento recente da cantora vienense de ópera de sobrenome Kurz. A dama de Basileia teceu alguns comentários críticos sobre esse casamento, mas ao querer referir-se à cantora pelo nome, descobriu com enorme embaraço que não conseguia lembrar-se de seu nome. Alguém levantou a mão aí? Pode falar, Ronald. Só que o ato falho primeiro aí foi ela não ter ido visitar a irmã, é isso? Amiga, A amiga. amiga. Aí ela cometeu esse ato falho e em seguida aconteceu outro ato falho, foi isso? Não, é assim. O que desencadeou o ato falho? Desencadeou o ato falho. Veja só. Por que ela não foi no encontro? Na hora que deveria estar no reencontro, se reencontrando com a amiga de Berlim, a dama de Basileia estava numa roda social de outro lugar. Ali a conversa recaiu sobre o casamento recente da cantora vienense de ópera de sobrenome Kurz. A dama da Basileia
teceu alguns comentários críticos sobre esse casamento. Qual é o ponto que liga aqui? Casamento recém-casada. Mas, ao querer referir-se à cantora pelo nome, descobriu um enorme embaraço que não conseguia lembrar-se de seu nome. De batismo. Como você sabe, é uma tendência especial de se mencionar também o prenome nos casos em que o sobrenome é monossilábico. A dama de Basileia irritou-se ainda mais com seu lápis de memória, porque já ouvira Kurz cantar muitas vezes e, comumente, sabia muito bem seu nome completo. Antes que alguém mencionasse o prenome desaparecido, a conversa tomou outro rumo. Então, o ato falho não é só na linguagem, né? Não. O ato falho pode ser qualquer esquecimento, qualquer lapso. Sim. Porque eu fico pensando todo o tempo na linguagem. Não sei se é porque eu aprendi assim. O Freud ensina lá os lapsos na linguagem, né? Também na linguagem, é. Mas agora que eu estou percebendo, está abrindo meus olhos para ver que existem atos vem de ações, né? Sim. São ações que são falhas, não são palavras que são falhas. Sim. Entendi agora. Sim, sim. Uma coisa pode cobrir a outra, né? Eu acho que o Lacan é que vai resumir tudo à linguagem, né? Acredito que sim. Eu também não Aham, estou muito acostumado com Lacan, né? Eu pego mais outros autores. Eu tenho que ler mais Lacan. Olha só, aham. frente. Olha lá. Na noite desse mesmo dia, nossa dama de Basileia estava entre algumas pessoas que, em parte, eram as mesmas daquela tarde. Por coincidência, a conversa tornou a recair no casamento da cantora venense, e sem qualquer dificuldade, a dama citou o nome Selma Kurz. E, nesse instante, exclamou: Oh, acabo de me lembrar. Esqueci por completo que hoje à tarde tive um encontro com minha amiga Selma. Uma olhadela no relógio mostrou que a amiga já havia partido. Talvez ainda não estejamos preparados para apreciar esse belo exemplo de todos os aspectos. É mais simples o caso seguinte: embora não se tratasse do esquecimento de um nome, sim de uma palavra estrangeira, por um motivo criado pela situação. Já podemos notar que estamos lidando com os mesmos processos, quer ele se aplique a nomes próprios, pronomes, palavras estrangeiras ou sequência de palavras. Foi o caso de um jovem que esqueceu a palavra inglesa correspondente ao ouro, que é idêntica à palavra alemã Gold. Para, desse modo, ter a oportunidade de praticar uma ação que desejava. Olha aqui, Ronald. Que interessante. Relatado pelo Dr. Hans Sanches, um rapaz travou o conhecimento numa pensão com uma moça inglesa que lhe agradou. Na primeira noite, após se conhecer, ele conversava com a moça na língua materna desta, que conhecia razoavelmente bem, e quis empregar a palavra inglesa para ouro. Apesar de seus imensos esforços, o vocábulo não lhe ocorreu. Em vez dele, a palavra francesa or, a latina aurum e a grega chrysos puseram-se obstinadamente como substitutas, tanto que ele só conseguiu rejeitá-las a muito custo, embora soubesse que não tinha parentesco algum com a palavra procurada. Por fim, o único caminho que encontrou para se fazer entender foi tocar num anel de ouro na mão da moça, ficando muito envergonhado ao saber por ela que a palavra tão procurada para denotar o ouro era exatamente idêntica à alemã, ou seja, gold. O grande valor desse contato propiciado pelo esquecimento não estava meramente na satisfação inobjetável da pulsão de pegar ou tocar, pois para isso existem outras oportunidades ativamente exploradas pelos enamorados. Porém, muito mais no modo como contribuiu para esclarecer as perspectivas do flerte. O inconsciente da dama, sobretudo se sentisse em simpatia pelo homem com que ele conversava, adivinharia o objeto erótico do esquecimento, oculto por sua máscara de inocência. A maneira dela corresponder ao contato e aceitar sua motivação poderia se tornar-se um meio, inconsciente para ambos, mas muito significativo, de chegarem a um entendimento sobre as possibilidades de flerte iniciado pouco antes. 17. Narro ainda, segundo J. Stake, outra observação interessante que concerne o esquecimento e a recuperação do nome próprio.
Esse caso se distingue pela ligação entre o esquecimento do nome e um equívoco da citação de algumas palavras de um poema, como no exemplo da noiva de Corinto, que foi aquele primeiro exemplo que eu falei. Né? Z, um velho jurista e filólogo, contava numa roda como, em seus tempos de estudante na Alemanha, conheceram um aluno excepcionalmente estúpido e teve muitas anedotas a contar sobre essa estupidez. Mas não conseguiu lembrar o nome do estudante, achou que começava com W, mas depois reconsiderou essa ideia. Lembrou-se de que esse aluno estúpido mais tarde se tornara comerciante de vinho. Depois, ao contar outra anedota sobre a estupidez do rapaz, tornou a exprimir seu espanto pelo fato de seu nome não lhe ocorrer, e disse. Ele era tão burro que até hoje não entendo como conseguiu martelar-lhe o latim na cabeça. No momento seguinte, lembrou-se de que o nome procurado terminava em men. Nesse ponto, perguntamos se lhe ocorria algum outro nome terminado em man. E ele disse, Erdmann, o homem da terra. Quem é esse? Um outro estudante daquela época. Sua filha, porém, observou que havia também um professor de Erdmann. Um professor Erdmann. Uma averiguação mais rigorosa revelou que esse professor Erdmann era editor de uma revista e recentemente só aceitara publicar em forma abreviada um trabalho apresentado por Z, do qual discordava em parte, etc. E Z ficava bastante aborrecido com isso. Ademais, descobri posteriormente que, anos antes, Z provavelmente tivera expectativa de se tornar professor da mesma disciplina agora lecionada pelo professor Erdmann. E também, nesse aspecto, o nome talvez tivesse tocado num ponto sensível. Tá vendo? É uma questão de ponto sensível. Ponto sensível. Então, de repente, ocorreu o nome do estudante estúpido, Lindemann, como já se lembrara de que o nome terminava em man, Linde, filia. Era o que permanecera recalcado por mais tempo. Ao se perguntar o que lhe ocorria ao pensar em Linde, ele disse o princípio, absolutamente nada. Quando insisti em que, sem dúvida, lhe ocorreria alguma coisa relacionada com essa palavra, ele respondeu, erguendo os olhos e fazendo um gesto com a mão no ar. Ora, uma delia, linde. É uma árvore bonita. Nada mais lhe ocorreu. Todos ficaram calados e cada um prosseguiu em sua leitura, ou outros afazeres. Até que, passando algum momento, Z fez a seguinte citação de um tom sonhador. Aqui está um alemão que eu não vou ler, porque eu não sei. Dei um grito de triunfo. Aí está o nosso Erdmann, o homem da terra. Onde que tá? Tem o Linde, aqui a gente tem o Linde. O homem que se ergue sobre a terra, ou seja, o homem da terra. O Erd tá aqui, o Linde tá aqui. Ou seja, o nome da terra, o Erdmann, não é suficientemente grande para se comparar nem com o Tlia, Lindemann, nem com o Videira, o comércio de vinho. O comerciante de vinho. Em outras palavras, nosso Lindemann, o estudante estúpido, que mais tarde se tornou comerciante de vinho, certamente era um aço, mas nosso Erdmann é ainda muito mais burro e nem sequer se pôde comparar ao Lindemann. No inconsciente, essa linguagem irônica ou insultuosa é bastante comum. Por isso, pareceu-me que se havia encontrado a causa principal do aquecimento do nome. Perguntei então de que poema provinham os versos citados. Z disse que era um poema de Goethe, que ele achava começar assim. Não sei o que lá, né? Tá tudo em alemão. E que continha também os versos. Olha, nenhuma palavra lembra disso. No dia seguinte, verifiquei esse poema de Goethe e viu-se que esse caso é ainda mais belo, apesar de também ser complexo, do que pareceria a princípio. Os primeiros versos dizem conferir a citação acima. Descer, babá, Gnosh, Gnosh, ossos flexíveis. Seria uma combinação muito estranha, mas não quero ir mais a fundo nesse ponto. Tem duas palavras aqui que se parecem, ó. Sterret, acho que é isso. Essa aqui? Sterret Aham. e Festen. Festen. A partir de tirando o F, tirando o F e o E, fica Sten.
Stem. Uhum. que fica muito parecido com esté, tirando o H. Uhum. Sim. Então você tem que fazer esse entrançado, vamos dizer assim, esse entrelaçamento Isso. entre, entre letras, né? Isso. Então você tem letras que formam, vamos dizer, uma frase, como essa, que a gente não está sabendo ler porque está em alemão, Uhum. mas se você for por similaridade, mesmo sem conhecer a língua, você vai fazendo esses entrançados, entendeu? Uhum. Sim. E aí você vai eliminando até formar palavras que são visivelmente parecidas. Aí depois você procura o significado, no caso de quem não sabe uma língua, né? No nosso Uhum. caso. Sim. Sim, sim. Exatamente. É, eu acho que a questão aqui do texto, o que ele está mostrando é que realmente as palavras elas têm uma semelhança e é assim que a pessoa vai fazendo uma associação, né? Ela vai fazer o deslocamento de palavra por causa disso, até chegar no ponto de lembrar a palavra. É, mas o que eu estou querendo fazer, primeiramente, Hum, aí vai de cada pessoa, né? Estou falando de mim. uhum, Eu queria fazer essa parte técnica de eliminação das letras para chegar na palavra comum. uhum, Eu faria isso. Se eu sim, fosse analisar muitas frases de uma língua que eu não conheço, uhum, eu faria isso, né? sim, É o método mais simples que eu vejo para conseguir fazer isso. sim, Agora, claro que tem línguas que vai ser mais difícil fazer, né? Como o russo, outras línguas, mas o alemão ainda dá para fazer. sim. É, e a gente também tem que ver a pronúncia também, né? Que a gente também não É, entende as aí pronúncias. já é o outro passo, que é a É, pronúncia. porque às vezes o segredo está na palavra, na pronúncia da palavra, é que está o segredo do que ele está querendo lembrar, né? Mas aí, É, igual você falou, é outro caso, mas também acontece, né? pode ser que seja na pronúncia, pode ser que não seja, pode ser que seja só um ato falho, é, como é que eu posso dizer? Não é da linguagem, porque a pronúncia também é linguagem, mas da Uhum. forma das palavras. Isso, exatamente. Formal, né? Um ato falho formal, se existe isso. Isso também. Pode ser uma parte da palavra, né? Aham. Não precisa necessariamente ser a palavra inteira, só uma parte. Por exemplo, metade, o final, começo, meio. A Vai, gente... elimina as primeiras letras, as últimas letras. Isso, exatamente. Aí tem depois aqui os versos seguindo essa estrofe, com estação acima, né? Que vai juntando aqui. Mas você vê que é tudo referente a Goethe, né? Isso que é legal. É, por ver que o Goethe gostava disso, né? Sim. E o pessoal também, pelo jeito, hein? O pessoal gosta bastante também. Tem muito, se você for ver, a gente erra pouco, eles que erravam muito. Pode ser. Portanto, em todo o poema não há menção a Tilia alguma. A troca de Carvalho por Tilia e seu quociente ocorreu apenas para possibilitar o jogo de palavra terra, Tilia, videira. Ó. Tá vendo? Ó? Nem a palavra existia no poema que ele tinha citado. Ó. Teve que ser outra palavra, tá vendo? Tilia. C. Esse poema se chama Gräsen der Mächte, os limita a humanidade, compara a onipotência dos deuses com o poder significado do homem, mas o poema começa por. Já começa de novo aqui. E o outro, e se encontra alguma página adiante no livro. O seu título das Göttlich, a natureza divina, também ele contém sobre os deuses e o homem. E os homens, como não se examinou a questão mais a fundo, posso no máximo supor que certos pensamentos sobre a vida e a morte, o temporal e o eterno,
e a vida frágil, a morte futura do próprio sujeito, também tem desempenhado um papel na gênese desse caso. Em alguns desses exemplos, é preciso recorrer a todas as sutilezas da técnica psicanalítica para explicar o esquecimento e o nome. Quem quiser conhecer melhor essa tarefa poderá considerar o artigo de Ernest Jones, de Londres, em 1911, já traduzido para alemão. Ernest Jones foi muito importante para a psicanálise. Viu? Bom, então a gente hoje, acho que já deu por hoje, a gente já discutiu bastante. Já deu, já. Tá bom? Deixa eu só parar aqui. Muito obrigado pela participação, tá, Ronald? Valeu. De nada.